Nossa saudação a todos, a todas que aqui se encontram conosco, apesar do distanciamento físico, juntos e espiritualmente falando, nos reunimos com esse pensamento na ideia de que a nossa prece virtual, em nome da Casa de Fabiano de Cristo, ela é compartilhada virtualmente para todos. É uma gravação que fizemos após leituras e reflexões propriamente ditas a respeito de um assunto de uma temática e que agora trazemos, compartilhando com os demais, aquilo então que é o objeto desses estudos. Em mãos, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, referente ao capítulo 9, que trata de reuniões espíritas. Reuniões cristãs. Antecipando um pouco a ideia, existe uma epígrafe inicial, referente a João, capítulo 20, no seu versículo 19, que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Emmanuel então faz essa referência, dizendo que desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Ressalta que o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus assim suavizara a antiga lei de justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge um mestre muito amado dilatando as esperanças na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma, e nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastadas de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Ora, analisando o texto aqui, o que Emmanuel quis salientar de primordial aqui? Primeiro, fato que houve a ressurreição do Cristo no terceiro dia, quando ele se faz tangível em aparição para os seus discípulos mais próximos, né? Então, com este fato, né, a humanidade terrena foi contemplada com a possibilidade real, concreta, das relações com a espiritualidade, porque Cristo aparecia íntegro para eles, dizendo: a morte é apenas uma passagem, né? Ele retornava ao Pai, mas ainda permanecia vinculado à humanidade e se faz visível aos olhos daqueles que ali estavam naquele momento, né? Que trata, como na Bíblia, da ressurreição, que para nós espíritas é uma aparição, é a tangibilidade do espírito imaterial no mundo visível, porque ele, até alguns discípulos ali os tocaram para, principalmente Tomé, que tinha dúvidas, né? E outros tantos, que ele retornava, que ele estava presente e vivo. Então,
há vários desdobramentos aqui. Primeiro, que fala dessa possibilidade de intercâmbio, né, através da mediunidade, através da possibilidade dos recursos que o espírito imortal tem, que nós todos temos, né, e que até então era proibido, né, quer dizer, o Deuteronômio é manifestado aqui com uma proibição terminantemente dirigida a esse intercâmbio, que era vedado, era proibido, em face de que a mente humana poderia entrar em cogitações então prematuras, né? Mas a gente sabe que mediunidade é um recurso do ser humano encarnado, do espírito, é uma potencialidade da alma, uma predisposição orgânica que temos de decifrar o pensamento do mundo invisível, de vários modos, como a psicofonia, a clarividência, a clareaudiência e outros tantos, né? Então aqui Cristo aparece dizendo da continuidade, preenchendo aquelas esperanças, dilatando-as, de que a vida era eterna. Ou seja, ele saía da vida pelos limites da sepultura, mas continuava vivo, continuava na vida eterna. Então são elementos que nos fazem repensar a nossa condição permanentemente, sobretudo quando somos tangidos pelo sofrimento, pelas angústias da nossa alma, né? E ele diz que tanto lá nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma e hoje, modernamente, né, a essência mais profunda dessas reuniões, dessas assembleias é a mesma, em qualquer parte em que ele esteja presente, porque não vamos pensar que somente no centro espírita é que Cristo se manifesta através dos seus prepostos, né? Não, ele apenas aqui, Emmanuel está salientando que dentro de um ambiente espírita ou espiritista, a abundância desses recursos atinge voos mais superiores, mais altos, porque a influenciação da espiritualidade se vê mais tangível, mais ampla do que os prejuízos que são causados pelo dogmatismo, pelo sacerdócio, muitas vezes organizado, como se sabe, né? Que tem uma interpretação muito estreita ainda desse intercâmbio, mas que de fato ele existe, não há dúvida alguma. Então nós nos alimentamos nessa hora dessas ideias, ao reler o texto, ao analisá-lo, né? Sabendo que a mediunidade existe desde os primórdios das civilizações, antes das civilizações, das reuniões, das agregações de seres humanos, quer seja no período pré-histórico, no período grego, antigo, nos hindus, né, nos egípcios, tantas manifestações de cura, primeiro dos profetas, dos oráculos da Grécia Antiga, as pitonisas, né? Sempre o homem convivendo com isso, né? Os pajés das tribos indígenas, que são os primeiros elementos de civilizações que se conhecem, né? Antes de outros movimentos étnicos que povoaram a terra, mas a mediunidade sempre presente de alguma forma, através dos pajés, dos xamãs e tudo mais. Então, não é novidade no seio espírita falar disso. Nós falamos com todas as letras, de forma ampla, através dos estudos, das análises, principalmente da catalogação que Kardec fez dos vários recursos de mediunidade, decifrando-a e catalogando, enfim, naquela análise que nós já conhecemos. Então, a nós respeita agora o momento de agradecer por tudo isso que nós temos, por todos esses recursos que nos fazem homens e mulheres mais crentes nessa fé esclarecida e raciocinada. Que a vida é eterna, a temporalidade da vida na Terra, ela se propõe a isso, nesse período, seja ele curto, mais extenso, mais longo, dependendo do tamanho de estado de cada um, nós temos aí essa caminhada que fazemos no aprendizado constante, em intervalos também sucessivos, que é o nosso retorno à pátria,
a nossa origem espiritual. Nossa gratidão a Deus, sobretudo, a Jesus como mestre que foi e continua sendo dos nossos espíritos, pelos seus ensinamentos. Que a paz é um desejo que tenho, esteja com cada um, a exemplo do que Jesus diz lá no início daquelas reuniões. Paz seja convosco. Tenhamos todos uma semana muito produtiva, de aprendizado, e que Jesus mantenha-se permanentemente conosco, assim como desejamos que Ele esteja presente em nossa vida. Que assim seja.